Quem vem você, Tiago? Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar início hoje a mais um culto de oração e doutrina aqui da Igreja Presbiteriana Marinas Praia Sul. Nós hoje daremos prosseguimento aos Salmos, livro dos Salmos. Eu quero começar com a leitura também de um salmo, o Salmo 33, que diz bem assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por mais um dia em que a tua casa está aberta para glorificar o teu nome, Senhor. Glorifica, pois, Senhor, o teu nome, glorifica o nome do teu Filho Jesus, que teu Espírito Santo se faça presente aqui em nossos corações, na mente, no coração de cada irmão que está em suas casas, observando agora este culto. Que o Senhor receba, Pai, nossa adoração nesse momento, e que o Senhor venha até nós, e que o Senhor use a minha boca a despeito de mim, que sou pecador e falho. Meu Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de todos nós, do teu povo, Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco nessa tarde, nos ensina pela tua sã doutrina, nos leva, Senhor, ao conhecimento verdadeiro, conhecimento que vem do alto, conhecimento que vem de ti. Eu te peço isso, Pai. Também te peço que o Senhor ouça a oração que se fizer nesse lugar
e que o Senhor atenda conforme a tua vontade, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço essas coisas e te agradeço, Pai, por tudo, Pai. Amém. Ele diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão atentos sobre aqueles que o temem, aqueles que esperam na sua misericórdia. Nós estamos esperando na misericórdia do Senhor, nós não estamos esperando na força do cavalo, na força do rei, na força da ciência. Não aguardamos nisso, nós aguardamos no Senhor. E por isso devemos estar alegres, porque é o que Ele fala. Vamos ficar alegres, vamos aguardar no Senhor, aguardar em sua misericórdia. Não vamos aguardar pelo que nós fizemos, pelo que nós somos, mas pela sua misericórdia, porque Ele é misericordioso. É nisso que temos que confiar, é por isso que temos que aguardar. Aguardemos então, até que o Senhor mande embora esse mal que sobreveio sobre nós, essa praga, esse vírus que tem adoecido tantas pessoas, da igreja inclusive, que o Senhor mande isso embora. Nós aguardamos na misericórdia dEle. E também aguardamos, irmãos, que um dia a nossa nação tenha a Deus como seu único Senhor, seu único Deus. Em nome de Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 133. Salmo 133. Nós vamos dar continuidade à leitura no livro dos Salmos. E essa palavra, irmãos, esse salmo traz uma lição maravilhosa para nós. Abre nosso entendimento sobre algo, sobre uma bênção que Deus tem para nós, um presente dele para nós maravilhoso, que é a comunhão dos santos. É essa doutrina que está aqui nesse salmo que vai nos surpreender, que vai nos deleitar e vai nos mostrar como a igreja e a paz na igreja, a amizade, o amor, a comunhão são essenciais para a nossa vida. Não é algo apenas acessório, é essencial para a sua caminhada, que você viva em comunhão com os irmãos. Esse salmo fala sobre isso. Salmo 133, apenas 3 versículos tão ricos e tão grandiosos. Diz bem assim: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Abre, Senhor, nosso entendimento, para que possamos entender, de fato, o que é a comunhão dos santos, meu Deus. O que é a comunhão da igreja, que é algo muito mais sério do que apenas ter amizades. Não é somente isso, é algo que vai além disso. Nos ajude, Senhor, nos ajude a compreender. Abre nosso entendimento e que em nome de Jesus eu seja claro nas minhas palavras. É que eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um cântico de romagem ainda, agora esse de Davi. Davi está cantando. Já falei que o de romagem era quando eles iam andando em direção a Jerusalém e cantando hinos. E aqui Deus nos mostra o que é, qual a importância da comunhão. E você pode olhar para esse texto e achar que entende ele, ou achar que é um texto muito simples, que fala apenas de um sentimento, mas não. Esse texto é poderosíssimo, riquíssimo de informações, de conhecimento bíblico, de conhecimento espiritual. É um texto essencial para a nossa vida, irmãos. Se eu não entender esse texto, eu não vou entender muitas coisas com relação à igreja e eu vou desprezar a igreja. Ele começa falando que é bom e é agradável que os irmãos vivam unidos. Meus irmãos, muitas coisas nessa vida são agradáveis, mas não são boas. Ou são boas, mas não são agradáveis. Mas
quando os irmãos vivem unidos, isso é agradável e é bom. É agradável, é bom, é verdadeiro, é correto, é de Deus. É de Deus. Vem do alto. A comunhão dos irmãos vem do alto. E nós sabemos que a comunhão dos irmãos, ela se mostra em várias formas. Quando estamos aqui, reunidos debaixo do mesmo teto, adorando a Deus, aquilo é comunhão dos irmãos. É sim, é união dos irmãos. É, mas não é só isso. Não é apenas isso. Quando os irmãos se reúnem para fazer refeições juntos, como lá no livro de Atos, a nossa confissão de fé ressalta isso, que existe comunhão nessa vivência juntos, diária, não só aqui no templo, mas diária, fazer refeições juntos. Isso é a comunhão dos irmãos. É verdade, irmãos, a amizade, mas a comunhão não é só isso. Não é só estar debaixo do mesmo teto, não é só compartilhar um prato de comida. A comunhão vai além disso, vai bem além disso. Deus nos fala sobre a comunhão em várias passagens, sobre a importância da união em várias passagens. Jesus orou lá em João 17, para que, assim como Ele e o Pai são um, que nós, entre nós, fôssemos um também. Que a igreja fosse um só. Que a igreja tivesse unidade. Que não houvesse divisões na igreja, mas ela fosse um só. Uma oração: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, como nós. Meus irmãos, que maravilha! A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. E Cristo ora para que a igreja também seja um, como nós. Que eles sejam como nós. Mas o que significa ser esse um, Henrique? O que é esse um? Filipenses 2:2, Paulo fala: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, unidos de alma. Isso é a união da igreja. Essa é a comunhão da igreja. É assim que temos que ser. Jesus e o Pai, eles têm o mesmo pensamento, o mesmo. O Espírito Santo fala o que Jesus mandou ele falar. Eles três são um. E a igreja também tem que ser uma, unida, mesmo sentimento, mesmo pensamento, unido de alma. E fala mais, 1 Coríntios capítulo 1, rogo-vos, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que faleis todos a mesma coisa, ou seja, irmãos, é a concórdia também naquilo que falamos, é concordar naquilo que pensamos e naquilo que falamos. Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Na comunhão, na união da igreja, não pode haver divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A mesma disposição mental, o mesmo pensamento, a mesma inclinação de pensamento, porque nós temos a mente de Cristo, e no mesmo parecer, na mesma opinião. Precisamos estar em concórdia, irmãos. Precisamos estar em concórdia, concordando uns com os outros, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Que coisa, Henrique? Aquela que está escrita neste livro, na Bíblia. Quando todos nós pudermos conhecer realmente este livro, aqueles que creem vão seguir este livro e vão pensar como pensa este livro e vão falar como fala este livro, a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, precisamos viver essa união sem
divisões. Não basta estar cantando juntos, não basta só isso. Não basta estar comendo juntos, não basta somente isso. Mesma opinião, mesmo parecer. No versículo 2 do Salmo 133, ele fala bem assim, que essa união, essa comunhão dos irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Essa imagem é de uma riqueza, irmãos, infinita. O que é isso? Como é que a minha união com vocês, como é que a nossa comunhão é igual ao óleo que desce pela barba de Arão e chega às suas vestes, óleo precioso? Que óleo é esse? No Antigo Testamento, sempre que alguém era ungido, sacerdote ou sumo sacerdote, essa unção era jogar óleo sobre a sua cabeça. Azeite misturado com especiarias, azeite misturado com perfumes. Era um óleo perfumado. Tanto os sacerdotes como também os reis recebiam essa unção, esse óleo jogado sobre a cabeça deles. Primeira coisa que eu tenho que entender é que existe um significado nesse óleo perfumado. Eles estavam no deserto, viviam no deserto, terra seca, terra árida. E o óleo ali significava, irmãos, o refrigério, o alívio para aquela sequidão. Entendeu? A comunhão dos irmãos é como um refrigério para nós. Ele vai voltar a essa ideia daqui a pouco com o orvalho. É como um refrigério para você. É como um consolo para a sua vida. Nesse deserto que é essa vida, a comunhão dos irmãos é como um óleo que vem acabar com a sequidão que passamos nesse deserto. Isso é a união dos irmãos. É alívio, é consolo, é refrigério. Em nome de Jesus, não abandone essa comunhão. Tantos abandonam, tantos. Muitas às vezes por olhar para a igreja como uma instituição somente. De fato, a igreja, muitas são instituições, mas são instituições formadas por um grupo de irmãos e irmãs que se chama igreja, povo de Deus. A instituição é só uma forma de organização. A igreja é o povo. Não deixe de estar no meio do povo para ser consolado, para ter o refrigério, para ter o alívio para as suas dores. Quantas vezes eu não fui consolado pelos meus irmãos, quando eu estava triste ou com a fé fraca? Quantas vezes o irmão me veio com a palavra, o pastor veio com a palavra? Quantas vezes? Não deixe de lado essa bênção. Você está fazendo mal a você mesmo. A você mesmo. A comunhão é esse alívio, é esse consolo para nossas vidas nessa caminhada por esse deserto em que nós caminhamos. Não deixe de lado isso. Mas esse óleo precioso, diz outro texto, também traz alegria para o coração. Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Para a Bíblia, o óleo e o perfume, eles alegram o coração, alegravam o coração. Do mesmo modo, é o conselho de um irmão, é o conselho cordial, é o conselho vindo do coração, amoroso. E isso também te alegra. Deus nos fez em comunhão para que possamos um ao outro fortalecer e alegrar. Não deixe isso de lado. Não deixe isso de lado. Às vezes as pessoas deixam de vir à igreja ou vêm poucas vezes porque imaginam coisas tolas. O diabo coloca mentira no seu coração. Elas pensam que estão sendo julgadas, mal vistas, que estamos olhando para a roupa delas ou para a vida delas. Não dê atenção a isso. Não faça isso. Não deixe que o diabo te engane. Venha para a igreja, venha para a comunhão dos irmãos, esteja com os irmãos. Sozinho você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai sofrer muito. Você vai perder essa alegria, vai perder o refrigério. Lá em Êxodo 30, ele mostra que realmente, irmãos, aquela unção era feita com óleo perfumado.
esse texto, Êxodo capítulo 30, do 25 em diante, é essencial para você entender o Salmo 133. Veja o que ele diz, Êxodo 30, 25. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Era algo, meus irmãos, que além de espiritual, também era algo sensitivo. Também era sensitivo. Trazia prazer para esse corpo, prazer para essa vida. A comunhão dos irmãos, a união dos irmãos. Ela não é algo somente espiritual. Ela também traz prazer, alegria e consolo para esta vida. Por isso, esse óleo, por isso esse perfume em uma terra tão seca. Uma terra tão seca. Mas esse capítulo de Êxodo 30, do 26 até o 30, vai deixar muito claro a principal mensagem que está aqui no Salmo 133, versículo 2. O que quer dizer esse óleo que desce pela barba de Arão e vai até a gola de suas vestes? Que imagem poética é essa? Qual é o significado disso? Está lá, Êxodo 30, do 25 até o 30. Vou ler aqui o 26. Com ele, com o óleo, ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Por que eu trouxe um texto tão grande? Porque esse texto ele é completo. Ele explica tudo. O óleo, aquele óleo perfumado, aquele azeite perfumado, era usado, Deus mandou usá-lo para ungir cada utensílio, a arca, a tenda, tudo que envolvesse o culto a Deus lá nos tempos de Israel, no deserto. E não somente as coisas, mas também Arão, sumo sacerdote, e seus filhos, sacerdotes. Aí ele fala, para santificar, para que sejam santíssimos, santíssimos, coisas consagradas a Deus, separadas para Deus. O que quer dizer isso? O que quer dizer o Salmo 133, versículo 2? Quer dizer que a união dos irmãos te santifica. O óleo é comparado à união dos irmãos. O óleo que santifica. Santificou Arão, seus filhos, desceu pela barba dele para santificá-lo. Esse óleo, ele santificava tudo e santificou Arão. A nossa união é comparada a esse óleo. A nossa união é comparada à santificação. A união dos irmãos te santifica, me santifica. Nós somos santificados quando vivemos em união. Nós somos consagrados a Deus quando vivemos unidos. Somos separados para Deus quando vivemos unidos. É essa a mensagem do Salmo 133, versículo 2. É isso que essa imagem do óleo descendo pela barba significa. Viva a união da igreja, irmãos, para que você seja santificado. Quem é crente mais experiente sabe disso, que se alguém deixa a comunhão da igreja, muitas vezes se enfraquece na sua fé com Deus, se enfraquece na sua busca por Deus, até chegar ao ponto de, inclusive, se entregar ao mundo e deixar de se santificar, se entregar ao mundo, se entregar à carne. Por quê? Porque deixou a união dos irmãos. Você entendeu? Isso aqui é o que diz o Espírito Santo.
Então, se você quer se santificar, viva a união dos irmãos. Você vai ser cada vez mais aperfeiçoado por Deus, se você viver a comunhão da igreja. Mas não somente isso, não somente em ser santificado para Deus, mas também em poder servir a Deus, porque Arão e seus filhos receberam aquilo para que pudessem oficiar como sacerdotes, para que pudessem servir a Deus. Então, se você quer realmente servir a Deus, você tem que viver a união dos irmãos, você tem que estar em comunhão com a igreja. Aí sim você vai poder servir a Deus. Vai estar santificado para servir a Deus. Que maravilha, irmãos, como a Bíblia é linda, como os textos dialogam de maneira maravilhosa. Davi está lembrando o Êxodo, capítulo 30, versículos 25 até o 30. E estamos aprendendo hoje como é importante e é essencial vivermos unidos, estarmos unidos. Mas não somente isso, existe ainda algo por trás. Porque Arão, ele era o sumo sacerdote, era aquele que tinha um acesso especial a Deus. É aquele dentre todos que tinha uma comunhão especial com Deus. E ele recebeu essa capacidade, esse acesso a Deus, através daquele óleo. Aquela unção daquele óleo foi que permitiu que Arão chegasse, pudesse entrar no Santo dos Santos. É uma mensagem que eu já trouxe aqui quando eu preguei sobre o Salmo 16, de como é importante para que eu chegue à alegria do Senhor, para que eu chegue a entender que o Senhor está comigo, que eu viva a comunhão e que eu ame meus irmãos. O amor uns pelos outros nos aproxima de Deus, meus irmãos. E naquele domingo eu citei esse texto e vou citar mais uma vez, primeira carta de João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém viu a Deus, mas se nos amamos, nós conseguimos ver a Deus. Se nos amamos, Deus está em nós e nós somos aperfeiçoados. O amor de Deus nos aperfeiçoa, o seu amor nos aperfeiçoa quando nós nos amamos, quando vivemos a verdadeira união, a verdadeira comunhão do Espírito Santo. Não vemos a Deus, mas vemos. Ele está em nós. Nós percebemos o Senhor em nós. Nós podemos sentir a sua presença quando vivemos o amor uns pelos outros. Então você entenda, o sumo sacerdote tinha esse acesso especial a Deus através daquela unção, através da comunhão, através do amor uns pelos outros. Nós também temos uma relação especial com Deus. Algo especial acontece conosco. E nós somos aperfeiçoados no seu amor. Outro texto que mostra isso claramente é o texto de Efésios, capítulo 5. É muito maravilhoso ver como Paulo, falando de você estar cheio do Espírito Santo, ele diz, não se embriague com vinho, porque o vinho vai trazer dissolução, vai trazer rebeldia, vai rachar as coisas, divisão, mas encha-se do Espírito Santo. E ele começa a listar, ele faz uma lista de como eu e você podemos estar cheios do Espírito Santo. Ele fala, converse entre si com salmos, cantem cânticos espirituais. Ele vai listando tantas coisas. E eu queria chegar aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando eu me sujeito a você, quando você se sujeita a mim, no amor de Cristo, no temor de Cristo, nós estamos buscando ficar cheios do Espírito Santo. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido.
E os filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, e não na sua, mas do Senhor. O que é isso? Ele tinha dito, olhe, encham-se do Espírito Santo. Igreja, sujeite-se um ao outro. Marido, ame a sua esposa do jeito que Jesus ama a igreja e amou naquela cruz, se entregando por ela. Se entregue pela sua esposa, marido. Esposa, respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Busque com isso estar cheia do Espírito Santo. Filhos, obedeçam a seus pais. Quando você busca obedecer a seu pai e a sua mãe, você está buscando ficar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Pais, não levem seus filhos à ira, mas que eles sejam educados na administração do Senhor, na disciplina do Senhor, e não na sua, mas do Senhor. É assim que podemos estar cheios do Espírito Santo. É assim, meus irmãos, que podemos ter uma relação mais íntima com Deus. Você entende isso? Comunhão, união. A maior obra de comunhão que o esposo pode fazer pela sua esposa é amá-la, se entregar por ela. A maior obra de união, de comunhão que a esposa faz pelo esposo é respeitá-lo. Que o filho faz pelos pais é obedecê-los e honrá-los. Que os pais fazem pelos filhos é educá-los no caminho do Senhor. No caminho do Senhor. Isso é comunhão. E isso nos enche de Deus. Nos enche do Espírito Santo. É essa mensagem, irmãos, que está aqui no Salmo 133. Busque a Deus pela união, pelo amor uns aos outros. Cristo vai além. Em Mateus 6,15, ele fala bem assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo aquele que me ofendeu, meu Pai, meu Deus, também não vai me perdoar. Não vai. Veja como a minha relação com o meu próximo está ligada à minha relação com Deus. Eu não posso dissociar as duas coisas. A sua relação, a sua união, a sua comunhão com a igreja está ligada à sua relação, à sua união, à sua comunhão com o Pai. Resolva as pendências para que você viva realmente a união com a igreja e a união com Deus. Cristo é mais claro ainda em Marcos 11, 25. Ele fala bem assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Viva a união. Viva a bênção que é a união. Perdoe, porque se você não perdoar, o teu Pai não vai te perdoar. O Senhor não vai te perdoar. A sua comunhão com Deus vai estar quebrada. Você entende isso? Como a comunhão da igreja, a união da igreja, o amor da igreja é importante na sua casa ou aqui. Na sua casa ou aqui. Em nome de Jesus. Vamos aprender de Deus que a comunhão nos leva para perto dele. A comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos, leva-nos para perto do Senhor. Nos dá uma unção especial. Salmo 133, versículo 3, estamos concluindo. Ele traz também uma imagem de difícil compreensão. É bem assim. É como o orvalho, essa união dos irmãos, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que quer dizer isso?
O que significa isso? A Bíblia explica, irmãos. Meus irmãos, o orvalho, essa imagem, essa figura do orvalho, ela representa a irrigação das plantas. As plantas que estão aqui no deserto, o deserto que pela manhã é quente, mas à noite é muito frio, o orvalho, aquele gelo fino que vai ficar sobre as plantas, ele, ao amanhecer, vai derreter e vai irrigar aquelas plantas e elas vão florescer e vão criar raízes. Não sou eu quem digo isso, quem diz é a Bíblia, lá em Oséias 14:5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Mas qual é o sentido disso? O sentido disso é que a comunhão dos irmãos faz com que você se fortaleça. Se fortaleça. Você é uma planta e a comunhão é como um orvalho que vem irrigar você. E você floresce, se fortalece, dá frutos para Deus por causa da comunhão. E não somente isso, você se fortalece, porque o orvalho fazia com que as plantas criassem raízes. É o que fala Oséias. Você se fortalece na caminhada com o Senhor. A união dos irmãos faz tudo isso por nós, meus irmãos. Damos frutos, crescemos, nos fortalecemos, ficamos firmes. Firmes. Como eu já disse, muitos que deixam a comunhão, muitos que só vêm à igreja domingo à noite, que não têm uma relação com a igreja, muitos que hoje em dia só querem saber de ouvir sermões pela internet, estão perdendo uma parte disso. Deus te deu uma bênção chamada a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos. E isso é essencial para a sua caminhada com Cristo. Mas não somente isso, irmãos. Quando ele fala do orvalho de Hermon e de Sião, o que é isso? Hermon e Sião são dois montes que estão distantes um do outro. Primeiro, Hermon é um monte muito grande, muito grande. Quer dizer que tem a ver com quantidade. Deus, a bênção é uma bênção grande. Lembra também aquele óleo que desce pela barba e chega até a gola. Não é pouco óleo, é muito óleo, é muita comunhão, é muita união. Mas o que fica lindo nisso é que Hermon, o monte de Hermon, sobre ele veio o orvalho e ele foi abençoado, foi fortalecido. Mas é interessante que depois esse orvalho, essa força, ela chega até o monte Sião. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes, irmãos, eu estou fraco, debilitado, mas um irmão está fortalecido pela comunhão e pela nossa comunhão, minha com esse irmão. Por causa disso, eu sou fortalecido. O monte Hermon fortalece o monte Sião. O monte Hermon manda para o monte Sião essa graça, essa água, esse orvalho para irrigar o monte Sião. Então é preciso que você ande junto com a igreja, em nome de Jesus. Ele conclui dizendo que ali, onde há essa união, essa comunhão, Deus ordena a sua bênção. Lembre que eu preguei aqui sobre Jó recentemente, o quanto Jó sofreu, e sofreu até com seus amigos que o acusavam. Mas quando Deus manda que aqueles amigos entreguem a Jó um sacrifício e que Jó faça orações por eles, enquanto Jó orava pelos seus amigos, que tinham feito tanto mal para ele, Deus muda a sorte de Jó. Diz o texto, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Deus quer nos ver assim, irmãos. Deus quer nos ver juntos, perdoando uns aos outros, intercedendo uns pelos outros. Ali está a bênção do Senhor. Ali está a bênção do Senhor. Jó foi abençoado depois que orou, enquanto orava pelos seus amigos.
eu queria concluir lembrando que no Novo Testamento, sempre esse óleo faz referência ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, perdão, esse óleo faz referência ao Espírito Santo de Deus. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo. Ele é o nosso óleo. E é por causa dele que nós podemos viver a comunhão, viver o amor. Ele nos leva até isso. Deus está nos levando até isso. Abrace essa comunhão, meus irmãos, a comunhão da igreja. Abrace a união dos irmãos. Procure viver em concórdia, em paz, em nome de Jesus. Romanos 5,5 termina assim, e eu também quero terminar com ele. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus foi colocado no coração da igreja. Nós temos esse amor e podemos viver esse amor. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a receber essa bênção que é a comunhão, a união da igreja, a união dos irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, porque o Senhor nos guia com a tua palavra, Senhor. Nos ajude a guardá-la em nosso coração e que possamos realmente praticar a tua palavra. Crer nela e praticá-la. Em nome de Jesus, ajuda aqueles, Pai, que ainda não estão desfrutando dessa alegria, dessa bênção que é a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos. Ajuda-os. Aqueles que estão longe, que se isolaram, ou que aparecem às vezes, também ajuda, Senhor. Nos ajuda todas as vezes que estamos julgando o nosso irmão, que estamos com inveja, com ciúmes do nosso irmão, que estamos indignados com o nosso irmão, que estamos com raiva do nosso irmão. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos livra disso. Nos ajuda a perdoar o irmão, porque se não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Ti, Senhor. Nós estaremos quebrando essa maravilhosa comunhão e união que temos contigo. Que a Tua igreja possa entender que estamos juntos a Ti, quando estamos juntos uns com os outros. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar nosso irmão Diácono Tiago. Ele vai trazer os seus pedidos de oração, as suas súplicas, e agora nós vamos orar uns pelos outros, pedindo que Deus se incline para nós e atenda a nossa oração de acordo com a sua boa vontade. Amém? Tiago. Som. Graça e paz, meus irmãos. Vamos agora ler os pedidos de oração que mandaram no chat da nossa transmissão. A irmã Rosa, ela pede pelos familiares, os amigos e todos que foram acometidos pelo vírus. Que Deus tenha misericórdia de nós e de todos os enlutados. A irmã Neile, ela pede pelos profissionais de saúde, para Deus os proteger e guardar desse vírus. Que Deus esteja com cada um nessa batalha. E também fala que, assim, pede para que os irmãos orem, para que Deus mande logo embora esse vírus, para podermos voltar a congregar na igreja. Ela diz aqui ter saudades de desfrutar da comunhão dos irmãos. Amém. O irmão Jadson, ele diz que é um privilégio compartilhar, né, com os irmãos aqui, e pede oração pela esposa dele, Renata. Ele informa que ela estava com uma dor de cabeça há 2 semanas,
melhorou, mas ainda não está 100%. Estão acompanhando aqui. E o pastor Luiz, ele pede oração pelos irmãos enfermos. Então vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque apesar dessa situação, o Senhor nos dá meios, ó Pai, de estar em comunhão, ó Pai, mesmo à distância, mas estamos em comunhão, ó Pai, como aquele que Henrique pregou agora, Pai, que a nossa igreja precisa estar em comunhão, ó Pai, com o mesmo pensamento no Senhor. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor todos esses pedidos, ó Pai, dos nossos irmãos. Ó Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Pai, que se derrame, Pai, no meio do Teu povo, ó Deus. E que o Senhor nos livre, Pai, dessa situação de pandemia, desse vírus, ó Pai. Que o Senhor permita que o homem chegue a uma vacina, Pai, mas que acabe com essa pandemia e os efeitos que ela tem causado ao Teu povo, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos e confiamos no Senhor. Te apresentamos também, Pai, cada irmão que contraiu esse vírus, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, sustentá-los, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, curá-los para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos também, Pai, por cada pessoa, cada irmão que sofreu perdas na família, Pai. Ó Pai, por todos eles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor possa agora chegar com um consolo que só o Senhor tem, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, cada família, Pai, abençoa cada irmão que perdeu os empregos, ó Deus. Ó Pai, dá o sustento a eles, ó Deus, em nome de Jesus, sustenta-os, Pai. Não permita que eles se desanimem, Pai, mas que encontrem no Senhor a força para seguir em frente, ó Deus. Ó Pai, nós Te pedimos pelos irmãos que estão na linha de frente, ó Pai, por cada profissional de saúde, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa protegê-los, Pai. E, inclusive, aqueles irmãos nossos aqui que estão trabalhando em hospitais, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los, ó Deus. Ó Deus, nós Te pedimos pela igreja, Te pedimos, Pai, pela comunhão da nossa igreja, que possamos seguir, Pai, em comunhão, com o pensamento no Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, por cada irmão que acompanhou esse culto, Pai, e Te suplica, Te pede, Pai, a Tua provisão. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, e por amor a Cristo. Amém. Tiago falou a respeito dos irmãos que estão nos hospitais, que têm perdido amigos. Eu queria dar aqui um rápido testemunho. Aqui em nossa igreja temos uma irmã, Rosa, mãe de Ingrid, que trabalha também na linha de frente. E onde ela trabalha, irmãos, todas as suas colegas já foram contaminadas por esse vírus, mas ela ainda não. Queremos louvar a Deus por isso, agradecer a Deus por essa demonstração do seu poder, do seu amor. Isso não quer dizer que Ele não ame aqueles que foram acometidos pelo vírus, mas isso mostra que Ele é Deus de impossíveis, de impossíveis. Quero agradecer a Deus por esse fato. Também agradecer porque alguns irmãos aqui da nossa igreja que estavam sofrendo com esse vírus semana passada já estão melhores. Alguns até já com falta de ar, mas já estão melhores, graças a Deus. Oramos por eles em casa e aqui também, e o Senhor já chegou com o socorro, porque o Senhor é assim. Se Ele quiser, Ele ouve a nossa oração e nos atende de acordo com a sua boa vontade. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por mais um culto de oração e doutrina e agradecer porque, irmãos, o mundo vive como ovelha sem pastor, o mundo vive sem, como diz a Bíblia, eles vivem sem Deus no mundo, mas nós temos um Deus. Vamos agradecer por isso? Pai, eu Te agradeço
porque o Senhor chegou na minha vida e na de tantos, Senhor. O que seria de nós, meu Deus, sem o Senhor? O que nós hoje estaríamos pensando, o quanto estaríamos chorando, se estaríamos aqui, onde estaríamos? Meu Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia em nossa vida, nos trazendo para o reino do Filho do teu amor. Eu te peço, Pai, que o Senhor traga muitos para o reino do Filho do teu amor, que o Senhor salve a muitos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito na vida de Rosa e também de Neile, que estão ali lutando nos hospitais como enfermeiras, mas o Senhor tem guardado-as desse vírus. Abençoa cada irmão dessa igreja que faz parte da saúde, Senhor. Abençoa, Pai, esse mundo, mandando embora esse vírus. Abençoa a ciência, entregando a ela essa vacina, em nome de Jesus, que o teu povo possa brevemente voltar aqui e viver a plena comunhão do Senhor. Eu te peço isso, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua igreja, meus irmãos.